Oi, pessoal, vamos ter uma aula bem simplificada, uma introdução aí às cadeias alimentares. Vamos utilizar alguns exemplos aqui para que vocês compreendam melhor, tá? Então, as cadeias alimentares, elas representam aí relações existentes entre organismos, né, tanto vegetais quanto animais, e ela existe na natureza devido à relação entre espécies diferentes chamadas de predação, né? A predação é uma relação em que um indivíduo se alimenta do outro, né? E no diagrama que representa as cadeias alimentares, essa relação entre presa e predadores será indicada como a seta, sendo que a seta ela sempre segue na direção do predador. Então aqui, ó, a zebra é o predador do capim e a onça é a predadora da zebra, tá? Nós temos nas cadeias alimentares diferentes níveis tróficos ocupados aí pelos organismos de acordo com a posição que eles ocupam aí na cadeia, tá? Então, aqui nós temos uma cadeia ó, com 3 níveis tróficos e cada organismo desse vai receber uma classificação de acordo com o nível trófico que ele ocupar. Então, aqui ó, no primeiro nível trófico nós temos o capim, que será classificado como produtor. O produtor, pessoal, a característica dele é que ele produz o seu próprio alimento. Através de fotossíntese, algas e vegetais produzem o próprio alimento e são classificados aí nas cadeias alimentares como produtores. Seguindo ao produtor, né, o primeiro consumidor aqui, ó, o primeiro animal consumidor da cadeia é um consumidor direto de um produtor e será classificado como consumidor primário, tá? Então, os consumidores primários aí são geralmente animais herbívoros, né? Como aqui no nosso exemplo, a zebra, sendo que nós podemos encontrar também alguns animais onívoros, que são aqueles que se alimentam tanto de organismos vegetais quanto organismos animais. E nós temos aqui, no nosso exemplo, um segundo consumidor que será então classificado como consumidor secundário, que é a onça. Né? Ela é um consumidor secundário por quê? Porque ela se alimenta de um consumidor primário. Seguindo aqui, ó, para um próximo exemplo, vamos seguir aqui, fazer um segundo exemplo. O exemplo 2. O que nós vamos fazer aqui um exemplo que inicia aqui, ó, com fitoplâncton. Fitoplâncton são algas microscópicas. O camarão se alimenta de fitoplâncton. O salmão e o urso. Uma cadeia com um nível trófico a mais, tá vendo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto nível trófico. Vamos seguir aqui na nossa classificação. O fitoplâncton, composto aí por algas, realiza fotossíntese, é o produtor da nossa cadeia. O consumidor primário será o camarão, que se alimenta aí do fitoplâncton. O salmão é um consumidor do camarão, então será o consumidor secundário. E o urso será aqui, então, o nosso consumidor terciário, ocupa o quarto nível trófico. Ok? Bom, um elemento muito importante e participante de todas as cadeias alimentares é o grupo dos decompositores, né? Um grupo aí muito importante. Os decompositores são compostos aí por fungos e também por algumas bactérias e atuam aí sobre todos os níveis tróficos, tá? Eles atuam de que forma? Eles se alimentam da matéria orgânica morta. É através dos decompositores que a cadeia, o ciclo aqui dos nutrientes fecha, né? E são eles aí responsáveis por disponibilizar parte dos nutrientes na forma de sais minerais para outros produtores e aí terá aí início novas cadeias alimentares. Bom, e só para terminar aqui, eu só quero sinalizar para vocês que o homem, pessoal, ele pode participar aí de diversas cadeias alimentares, tá? É um animal aí ativo em diversas cadeias alimentares, podendo ser um consumidor primário,
um consumidor secundário, como esses exemplos aqui que eu estou dando para vocês, um consumidor terciário, tá? Quero que vocês tenham atenção aí sempre a essa classificação. Até a próxima aula. Oi, pessoal, aqui é a Lucimara. Hoje nós vamos falar sobre teias alimentares. As teias alimentares, pessoal, elas são formadas por conjuntos de cadeias alimentares. Então, aqui, ó, bem resumidamente, o conceito aí de teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares, ok? Bem resumidamente. Vamos seguir aqui já direto para um exemplo. Vamos imaginar que no ambiente aí existe uma alga, que essa alga será predada, consumida por um peixe 1 e que o peixe 1 será aí consumido pela ave 1, ok? Agora vamos imaginar aqui o outro grupo de indivíduos. Vamos imaginar o fitoplâncton, algas microscópicas, que ele será predado aí, vamos pensar aqui, por uma larva de mosquito, por exemplo, tá? Vamos pensar que essa larva de mosquito poderá aí ser predada por um peixe 2, ok? E que esse peixe 2 também será predado pela ave 1. Vamos pensar num outro exemplo aqui, partindo mesmo do fitoplâncton. Fitoplâncton pode ser predado por uma larva de mosquito, que pode ser predada pelo peixe 2, e o peixe 2 poderá também ser predado. Vamos inserir aqui uma segunda ave, a ave 2. Vamos usar aqui só mais um exemplo. Pensem aí no fitoplâncton predado por um terceiro peixe, peixe 3. E o peixe 3 também será predado pela ave 2. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um grupo de organismos que interagem entre si aí através de diversas cadeias alimentares. Então, eu tenho aqui uma cadeia alimentar traçada aqui, sinalizada com as setas vermelhas. Tenho aqui uma cadeia alimentar sinalizada em amarelo, uma terceira cadeia alimentar sinalizada em azul e uma quarta e última cadeia sinalizada em verde. Então, esse diagrama aqui, ele representa uma teia alimentar. As teias alimentares são, o diagrama da teia alimentar é uma representação mais digna, mais próxima do que acontece na natureza, né? Porque nós temos aí diversos organismos pertencentes ao ambiente, tanto vegetais quanto organismos animais, e esses organismos, eles interagem aí através, né, das relações de predação dentro de uma cadeia alimentar, mas as diversas cadeias alimentares estão aí ligadas através de organismos participantes de mais de uma cadeia. Vamos ver aí, vamos aproveitar essa cadeia para classificar esses indivíduos, tá? Eu tenho aqui na base da cadeia os indivíduos produtores, realizam fotossíntese, os consumidores primários, né, são os consumidores aí diretos dos produtores. Tenho aqui exemplos de consumidores secundários, né, eles consomem aí os consumidores primários, e podemos classificar aqui a ave 1, a ave 2 e a ave 1 como consumidores terciários. E olha que interessante, pessoal, o exemplo da ave 1. A ave 1 é um exemplo de organismo que interage dentro da teia alimentar, participando de duas cadeias alimentares distintas, né? Ela participa aqui, ó, como consumidor secundário da cadeia sinalizada com as setas vermelhas
e participa aqui, ó, como consumidor terciário na cadeia sinalizada pelas setas amarelas. Viram como é simples? Essa é a representação da teia alimentar. Até a próxima aula. Oi, pessoal, aqui é a Lucimara. Vamos falar hoje sobre o fluxo de energia, dando seguimento às nossas aulas de cadeia alimentar. Bom, pessoal, a energia ela é inserida nas cadeias alimentares através dos produtores que absorvem a energia solar para a realização da fotossíntese. Uma parte dessa energia, os produtores irão consumir em reações metabólicas do organismo, né? Por exemplo, reações aí, de crescimento, reações da reprodução, reações da respiração, tá? São exemplos aí de reações metabólicas. Uma parte, né, uma segunda parte aí dessa energia será perdida para o ambiente sob a forma de calor. Porém, nem toda energia será consumida ou perdida sob a forma de calor. O restante da energia será armazenado aí no corpo dos produtores. Ao consumir o produtor, os consumidores primários, eles introduzem a energia no grupo dos consumidores, sendo que ela será transferida aí do primário para o consumidor secundário, do secundário para o consumidor terciário e assim por diante. No grupo dos consumidores, assim como no dos produtores, também existe aí consumo da energia em reações metabólicas, né? Crescimento e reprodução também são exemplos aí para o grupo dos consumidores. Vou dar aqui um exemplo diferente, além de respiração, digestão, né? Então, são grupos aí de reações que consomem energia. E também os consumidores perdem uma parte dessa energia sob a forma de calor. Assim como nos produtores, nem toda energia será perdida ou consumida e uma parte ficará então armazenada no corpo do organismo. É essa energia armazenada no corpo do organismo que será transferida ao longo da cadeia alimentar. Vamos pensar aqui em um exemplo. Vou utilizar aqui um exemplo e eu quero utilizar aqui com vocês alguns números. Vamos fazer aqui uma cadeia. Nós vamos ter aqui um consumo. Quando eu falar em consumo, pensem também na perda, tá, de energia. E vamos ter um saldo energético. E esse saldo será a energia armazenada no corpo do organismo. Vamos fazer aqui uma cadeia com 3 níveis tróficos apenas. Vamos pensar aqui no capim, na zebra e na onça. Vamos imaginar que através da fotossíntese o capim produza 100 quilocalorias de energia. Quilocalorias é uma unidade de medida, tá? E que ele consuma 20 quilocalorias. Qual será o saldo energético? O saldo será de 80 quilocalorias. Ao se alimentar, então, do capim, a zebra terá disponível apenas 80 quilocalorias. Vamos pensar que a zebra consuma aí 35 quilocalorias, ok? Qual será o saldo energético, então? O saldo energético será agora de 45 quilocalorias. 45 quilocalorias, que será o máximo de energia que poderá ser absorvida pela onça ao se alimentar da zebra. Então, pessoal, o que eu quero que vocês observem aqui? Nós temos 3 níveis tróficos e à medida que eu caminho aqui de um nível trófico para o outro, para o nível seguinte, o que acontece com a quantidade de energia disponível? A quantidade de energia diminui, sendo que aqui, ó, no último nível trófico, então, essa quantidade de energia
é muito menor do que a quantidade que inicialmente foi produzida aí através da fotossíntese. Isso ocorre devido ao consumo, né, de energia em reações metabólicas e a perda dessa energia sob a forma de calor. Então, para terminar aqui nossa aula, né, o que nós concluímos? Que aqui, ó, na base, né, das cadeias alimentares, a quantidade de energia disponível para os seres vivos é muito maior do que a quantidade que está disponível aí para os organismos do topo da cadeia alimentar. Qual é a implicância disso para no ambiente, né? O que isso implica? A sobrevivência dos indivíduos está diretamente ligada à energia disponível na natureza. Se os indivíduos, né, do topo da cadeia têm uma quantidade de energia disponível menor, significa que a chance de sobrevivência desses indivíduos também é menor, ou seja, eles têm maior dificuldade para sobreviverem no ambiente. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Oi pessoal, aqui é a professora Lucimara. Vamos falar hoje sobre o ciclo dos nutrientes na cadeia alimentar. Quando eu disser nutrientes, pessoal, eu quero que vocês pensem tanto em glicose quanto em sais minerais, ok? Então, nutrientes, nós vamos pensar em glicose e sais minerais. Bom, tem aqui um pequeno diagrama, vai simplificar aí o ciclo, tá? Os nutrientes, pessoal, eles são inseridos aí na cadeia alimentar através do processo chamado de fotossíntese, realizado pelos produtores. Os produtores, lembrando aí da aula de cadeia alimentar, são organismos pertencentes aí ao grupo dos vegetais e também das algas, utilizam a energia solar para a realização da fotossíntese. Na fotossíntese, será produzida a glicose, ok? E os sais minerais? Os produtores obtêm sais minerais através da absorção da água, tá? No caso dos vegetais terrestres, eles absorvem a água do solo, e no caso das algas, né, a própria água lá do ambiente aquático contém os sais minerais dissolvidos. Bom, uma vez produzido glicose e absorvidos sais minerais, uma parte, né, desses nutrientes será armazenada no corpo dos organismos produtores. Quando um consumidor, né, do segundo nível trófico, consumidor primário, se alimenta do produtor, ele absorve então os nutrientes que estão retidos no corpo do organismo. Ao ser predado por outros animais, esses nutrientes que também foram em parte armazenados no corpo do consumidor primário, será transferido. E daí eu vou ter uma sequência, né, da transferência desses nutrientes dentro do grupo dos consumidores, de consumidor primário para consumidor secundário, de consumidor secundário para consumidor terciário e assim por diante. Bom, eu falei também na outra aula que as cadeias são compostas também pelo grupo dos decompositores, formado aí por fungos e algumas bactérias. Os decompositores estão aí, eles atuam sobre todos os níveis das cadeias alimentares, tanto sobre o nível dos produtores quanto sobre o nível dos consumidores. E eles atuam como? Eles se alimentam do resto da matéria orgânica morta, né? Animais mortos, vegetais mortos, pedaços, né, dos organismos, aí, unhas, restos de folha, e eles se alimentam também, e ao se alimentar, eles absorvem os nutrientes que
ainda restaram ali na matéria orgânica morta. Ao metabolizar os nutrientes, os decompositores ainda disponibilizam aí no ambiente onde eles vivem parte dos sais minerais que foram absorvidos. Assim, será fechado o ciclo dos nutrientes na cadeia alimentar, né, quando os decompositores se alimentam aí dos restos de matéria orgânica, e os próprios decompositores possibilitam o início de uma nova cadeia alimentar no momento em que eles disponibilizam parte dos sais minerais no ambiente aí, no solo ou no ambiente aquático. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Continuando aí nossas aulas de cadeia alimentar, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que provoca o desequilíbrio nas cadeias alimentares, tá? Nós temos aqui uma cadeia composta pelo fitoplâncton, animais invertebrados aí e peixes pequenos. Tem aqui uma cadeia de ambiente marinho, tá? A cadeia está equilibrada, né? O invertebrado se alimenta do fitoplâncton e o peixe pequeno se alimenta de vertebrado. Vamos imaginar isso aí no ambiente de um lago, por exemplo. O que acontece se eu inserir aqui nessa cadeia alimentar um peixe maior, um peixe grande, que é predador aí do peixe pequeno? Bom, a população de peixes pequenos começará a ser predada pelo peixe grande, então vai ocorrer o quê? Uma diminuição, uma queda do número de peixes pequenos na cadeia, concorda? Se eu tenho menos peixes pequenos, eu vou ter menos invertebrados sendo predados. Então, o que vai acontecer com a população de invertebrados? A população de invertebrados vai aumentar. Se eu aumento a população de invertebrados, esses invertebrados vão predar maior quantidade de fitoplâncton. Então, o que vai acontecer com a população do fitoplâncton? A população do fitoplâncton vai diminuir. Então, por causa da inserção de uma espécie, eu tenho um desequilíbrio, eu tenho alterações ao longo de toda a cadeia alimentar, tá? Isso aqui, pessoal, aconteceu nos Estados Unidos. Um grupo de pesquisadores, em abril, eles lançaram aí os dados sobre uma pesquisa que eles fizeram. Eles colocaram um peixe predador em um ambiente que esse peixe não existia, e esse peixe começou a predar os peixes pequenos, e logo depois, né, no período aí de um ano depois, eles já observavam a diferença aí na quantidade de fitoplâncton. Como que eles mediram essa diferença? Vamos lembrar aí que o fitoplâncton é composto por algas microscópicas, são produtores, né? Os produtores, além de produzir glicose, também disponibilizam aí oxigênio na água, tá? Então, o que aconteceu? Depois de um ano, eles verificaram aí uma queda brusca de oxigênio na água, né? E, consequentemente, também uma queda de glicose. Mas essa perda aí de oxigênio e glicose na água provoca o quê? Provoca o desequilíbrio de outras cadeias, né? Porque a falta de oxigênio e a baixa de glicose impossibilita a vida de outras cadeias alimentares, tá? Os próprios invertebrados, né, e peixes que vivem, né, participantes dessa cadeia que vivem naquele ambiente, dependem da glicose, do oxigênio para sobreviver. Vamos passar aqui para um segundo exemplo, um exemplo mais genérico. Nós temos aí, geralmente nas cadeias, o grupo dos vegetais, que são os produtores. Os consumidores começam aqui pelos herbívoros, né, que são consumidores dos vegetais, e passam aí através dos carnívoros. Vamos imaginar uma situação aí em que o carnívoro, uma espécie carnívora, ela é extinguida da natureza, tá? Ocorre uma diminuição do número de carnívoros. O
que vai acontecer? Vai acontecer um aumento brusco do número de herbívoros, né? E, consequentemente, com o aumento do número de herbívoros, eu vou ter uma diminuição aí do meu número de vegetais. Que consequências isso pode trazer, né? Quando eu diminuo a minha cobertura vegetal, eu tenho, por exemplo, problemas aí relacionados ao solo, né? Aumenta o número de erosão do solo. Isso pode provocar um assoreamento de rios, né? Eu vou ter uma maior aí, movimentação, né, de partículas saindo do ambiente terrestre e indo para o ambiente aquático, e eu posso ter alterações aí no clima devido à diminuição da cobertura. E quem é o maior causador desses desequilíbrios? O homem, né? Através da ação antrópica, nós temos aí uma grande alteração do ambiente terrestre, né? Uma grande alteração da biosfera. Então, o homem, ele, através da poluição do ar, né? Através aí das queimadas, do processo de industrialização, queima de combustíveis fósseis, poluição das águas, né, pela má eliminação aí dos esgotos das cidades, dos resíduos industriais, né, poluição do solo também provocada aí por resíduos industriais, utilização de agrotóxicos, podem levar a um desequilíbrio do ambiente, né, levando aí ao aumento excessivo de espécies ou à redução excessiva, levando até mesmo à extinção de espécies, provocando desequilíbrio em toda a cadeia alimentar. Lembrando aí que o homem é participante de várias cadeias alimentares, então o próprio homem pode ser prejudicado aí pelos desequilíbrios. Um abraço, até a próxima aula. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Biologia do site quadro.com.br. Hoje nós vamos falar sobre as relações ecológicas. Essa aula está dividida em duas partes, tá? Na primeira parte, nós vamos falar sobre as relações intraespecíficas, que são relações que ocorrem dentro de uma mesma espécie, entre indivíduos de uma mesma espécie. E na segunda parte, nós vamos falar sobre as relações interespecíficas, que são relações que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes, ok? Bom, a primeira relação intraespecífica que eu quero falar é uma relação harmônica. Quando eu falo harmônica, é porque ocorre benefício entre os indivíduos, tá? Em que os indivíduos estão unidos fisicamente, estão unidos pelos seus corpos, ok? E existe uma cooperação, sendo que pode haver divisão de uma mesma função ou divisão de funções diferentes, né? Divisão de trabalho. As colônias, elas podem ser do tipo isomorfa ou podem ser heteromorfa. Iso significa igual. Morfa é de morfologia, ou seja, a morfologia, a forma do corpo é igual. É o caso, por exemplo, dos corais. Os corais são produzidos pela união de várias partes, né, de vários indivíduos menores, e cada um desses indivíduos contribui para a vida do coral, realizando aí uma parte das funções, ok? E tem ainda a relação de colônia, que é heteromorfa, em que o corpo ele é diferente, o corpo dos indivíduos é diferente e por isso cada parte desse indivíduo realiza uma função diferente. Tem aqui um exemplo, essa colônia aqui, o nome dela é caravela portuguesa, tá? Parece um animal só, mas na verdade é a união de vários animais menores, tá? Aí tem essa região aqui, na parte de cima, que tem a função de flutuação, tá? E tem, por exemplo, essa estrutura aqui da parte de baixo que tem
como função, por exemplo, a absorção de nutrientes, tá? Então, todos os indivíduos na colônia contribuem para a sobrevivência dessa estrutura que parece ser uma estrutura única, né? Mas, na verdade, é a união de vários corpos. Diferente das colônias, na sociedade, outro tipo de relação intraespecífica, os indivíduos são independentes, tá? Mas também existe uma relação de cooperação e de divisão de trabalho, né? As abelhas são aí bons exemplos de sociedades, as formigas, os cupins, tá? E a própria espécie humana é uma espécie que vive em sociedade em que um deve cooperar com o outro, né? Na espécie humana, nem sempre nós cooperamos muito uns com os outros, mas isso seria o ideal. Tá? E a última relação aqui, já para terminar a nossa aula, é uma relação em que não há harmonia, tá? Que é a de competição intraespecífica, que é quando indivíduos da mesma espécie vão disputar aí por recursos comuns. Esses recursos podem ser alimentos, né? Pode ser água, o espaço, a fêmea, né? Imagine aí dois leões brigando por uma fêmea, né? Dois leões brigando por espaço, demarcando o espaço. É um tipo de competição intraespecífica que é um exemplo de relação entre indivíduos de uma mesma espécie que não é uma relação harmônica, é uma relação desarmônica, ok? Provoca um desequilíbrio aí dentro da espécie. Bom, na próxima aula, então, nós vamos ver as relações interespecíficas. Inter significa de fora, né? Entre indivíduos de espécies diferentes, ok? Então, até a próxima aula. Bons estudos! Olá, pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula sobre relações ecológicas. Nessa segunda parte, eu vou dar ênfase às relações interespecíficas, que são relações que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Nessa aula também, eu vou sempre dar ênfase ao ao que essa relação significa, o que ela produz na espécie, tá? Se é um efeito positivo ou se é um efeito negativo, ou se é uma relação indiferente para a espécie, tá? E nós vamos começar já com uma relação em que há benefícios para as duas espécies. Eu sinalizo aqui com esse sinal de mais, que é a protocooperação. A protocooperação é um tipo de relação não obrigatória, ou seja, os indivíduos conseguem sobreviver num ambiente se estiverem separados, tá? E existe uma troca de benefícios entre os dois indivíduos. Eu coloquei aqui para vocês duas imagens, né? A imagem desse pássaro, que enquanto o jacaré está com a boca aberta, né, para dissipar o calor, o jacaré abre a boca para expor ali a língua, né, principalmente, e dissipar o calor, né? Enquanto ele está com a boca aberta, tem alguns pássaros que se alimentam aí dos restos de alimentos que ficam entre os dentes. Isso é ótimo para o jacaré, né? Porque vai reduzir a quantidade de alimentos, reduzindo também a quantidade de bactérias que vão se desenvolver aqui na boca dele, e o pássaro se alimenta, né? Alimenta aí para o pássaro. Os pássaros também que consomem os carrapatos aí que vivem sobre os bois, né? Se beneficiam, né, desse alimento, e o boi se beneficia porque o carrapato é um parasita para o boi. Então existe uma troca de benefícios, mas essas duas espécies, né, que interagem através de protocooperação podem e sobrevivem no ambiente separadamente, tá? Uma não depende da outra. Em comparação à protocooperação, o mutualismo também é um tipo de relação que traz benefício para as duas espécies, porém é uma relação totalmente obrigatória, tá? Existe a troca de benefícios entre dois indivíduos, entre indivíduos de espécies diferentes, e essa relação é relação obrigatória. O indivíduo só sobrevive se houver a presença do outro, tá? Essa relação aqui é uma relação de simbiose, tá? É outra palavra que eu quero colocar aqui para vocês. Simbiose significa que o indivíduo vive junto ao outro indivíduo, tá?
E repito, no caso do mutualismo, é uma relação obrigatória. Os líquens, né, são um exemplo mais famoso em que algas sobrevivem aí associadas a fungos, tá? E as algas fornecem glicose para o fungo e o fungo, em troca, fornece água e sais minerais para as algas, tá? Os líquens só existem se houver associação de algas e fungos. Alguns protozoários e algumas bactérias que vivem aí no interior do intestino, do aparelho digestivo de cupins, né? Só sobrevivem no interior do intestino dos cupins, e os cupins só sobrevivem porque são essas bactérias e esses protozoários que vão quebrar a celulose, né, que é o principal produto aí, componente do alimento dos cupins, tá? Então, lembrando, o mutualismo é uma relação obrigatória. Seguindo aqui em frente, nós vamos falar agora de relações em que uma espécie se beneficia e que para outra espécie não há nenhuma diferença. A relação é indiferente. Nós temos o inquilinismo, tá? Que é uma relação também simbiótica, um indivíduo vive junto ao outro e está relacionado principalmente à moradia. Nós temos, por exemplo, as orquídeas que vivem sobre as árvores, né? As bromélias também que vivem sobre as árvores. Para elas é benéfico, por quê? Porque elas vão conseguir alcançar, como elas têm pequeno porte, né? Se elas vivessem sobre o solo, elas não capturariam aí os raios solares não chegariam até elas. Então, elas vivem associadas aos troncos das árvores para elas poderem receber os raios do sol, tá? E para a árvore não faz diferença nenhuma, ok? Porque a bromélia ou a orquídea sobre ela nem traz benefício e também não traz malefício. Outro exemplo também são o exemplo do peixe-agulha, que é um peixe que vive aí no ânus do pepino do mar. Ele não provoca nenhum prejuízo para o pepino do mar e ele é protegido, né, quando ele vive aí dentro do corpo do pepino do mar. Outro exemplo de relação em que uma espécie é beneficiada e a outra é indiferente, né, é o comensalismo, que é uma relação aí de alimentação também simbiótica, tá? Um indivíduo vive junto ao outro, próximo do outro. E um exemplo bem legal é o exemplo das rêmoras com os tubarões. As rêmoras são peixes que vivem aí, ó, aderidas ao corpo do tubarão, bem próximas à boca, e que se alimentam do resto aí da caça dos tubarões que passa, né, que sai aí, que cai dos dentes, que cai da boca do tubarão, tá? As hienas e os leões também são um bom exemplo de comensalismo. As hienas vivem junto, próximo ao bando de leões, e quando os leões deixam lá o resto da caça no ambiente, as hienas vão lá e se alimentam daquela caça, tá? Agora, nós já vamos entrar aqui em relações em que um indivíduo é beneficiado e o outro indivíduo não. E o parasitismo, que também é um exemplo de simbiose, em que um indivíduo vive junto do corpo do outro, vive junto do outro, é um exemplo de relação em que uma espécie é beneficiada e a outra espécie é prejudicada, tá? É uma relação também obrigatória. O parasita, né, só sobrevive junto ao corpo do hospedeiro, que é o animal que recebe o parasita, o animal que é parasitado, tá? E é uma relação aí que o parasita busca se alimentar, retira nutrientes do corpo do hospedeiro. Nós temos o endoparasitismo. Os endoparasitas são parasitas que vivem dentro do corpo. Eu trouxe aqui a tênia, que é um exemplo de parasita da espécie humana, né? A tênia vive aí dentro do intestino delgado e ela pode alcançar o comprimento do intestino delgado, né? Por volta de 7 metros. Então, é um grande parasita. E tem também os ectoparasitas, né? O exemplo, o carrapato, né? Que parasita aí os nossos cachorros, os bois, né? Tem aqui um ectoparasita de planta, que são os pulgões, né? São parasitas aí que retiram nutrientes do seu hospedeiro. E uma coisa muito interessante no parasitismo é que o parasita, ele não tem intenção de matar o seu hospedeiro, justamente porque ele depende daquele hospedeiro para ele sobreviver. Então, é uma relação obrigatória.
e o prejuízo, né, ele é para o hospedeiro e nem sempre o parasita quer que o hospedeiro, na verdade, assim, no parasitismo perfeito, o parasita não quer que o hospedeiro morra, tá? Não leva o hospedeiro à morte. Uma relação aqui também, e agora nós vamos fazer a classificação, é a predação. Na predação, uma espécie se alimenta de outra, então vamos fazer a classificação juntos. A espécie que se alimenta de outra é o predador, ela vai ter o quê? Um benefício, não é? Porque ela vai obter o alimento da outra espécie. E a outra espécie que vai morrer, porque na predação, um animal, um indivíduo mata o outro para se alimentar daquele outro. Então, para o outro vai ter um prejuízo, né? Vai haver um prejuízo. Então, é uma relação que está restrita à alimentação, à necessidade de alimentação, e é aí a base das cadeias alimentares, tá? A herbivoria, né, também é um tipo de predação em que um animal se alimenta de uma espécie de planta, tá? Então, a espécie animal tem um benefício e a espécie de planta aí é prejudicada por dessa relação, tá? Também é restrita de alimentação, tá? E é a base da cadeia alimentar, né? Os herbívoros ocupam aí o primeiro nível trófico das cadeias alimentares e é uma das relações mais importantes da natureza, por quê? Porque é através da herbivoria que a energia solar captada pelas plantas, né, que essa grande quantidade de energia vai ser transmitida para os próximos níveis tróficos, ok? E para terminar a nossa aula, eu vou falar sobre a competição interespecífica, né? Como o nome diz, é a competição entre duas espécies diferentes. As duas espécies, né, são prejudicadas nessa relação, né, e ela geralmente surge quando os nichos ecológicos das espécies são sobrepostos, né? O nicho que é a função, né, o espaço e as funções que o animal ocupa na natureza, né, eles são sobrepostos. Então, se ocorre a exploração de um mesmo ambiente para, por exemplo, ninhos de pássaros, né, pássaros que fazem os ninhos aí em rochas, né, em troncos de árvores, eles competem aí por aqueles espaços, né? Então, competição interespecífica que acarreta aí prejuízo para as duas espécies, ok? Essa aula foi um pouquinho longa, mas eu espero que vocês tenham compreendido e mais aulas vocês podem assistir aí no site no quadro.com.br. Um abraço.